Vamos lá, pessoal. Eu coloquei um conteúdo para vocês estudarem de gasometria. Vou colocar um vídeo de um professor explicando e também vou colocar o meu que já é clássico. Vale tanto para semiologia como para exames laboratoriais. Para que serve a gasometria arterial? É um exame para fazer ajuste na oxigênio terapia, que é a terapêutica que utiliza o oxigênio. O oxigênio que está disponível na atmosfera a 21%, só que existem pessoas que não conseguem nutrir as suas células com esses 21% e necessitam de um suporte a mais de O2. Então essa gasometria arterial que vai dar ali para o profissional médico os parâmetros de ajuste, de colocada de mais oxigênio, de retirada de oxigênio, processo que a gente chama de desmame. Fundamental exame. Quem realiza? O enfermeiro, o técnico auxilia. É sempre bom quando o técnico ele tem o conhecimento do processo que o enfermeiro faz, até porque ele precisa para auxiliar, e também ele saber um pouco a mais do que a sua competência. Não no que diz respeito a ir lá e executar, porque se não, aí ele vai estar pecando, né, diante do código de ética. Mas esse profissional que sabe um pouquinho a mais do que é da sua competência, ele é o diferencial hoje no mercado de trabalho, porque o feijão com arroz todo mundo sabe fazer. Então veja bem aqui comigo. Antes da gasometria, eu preciso fazer o teste de Allen para a realização de uma punção arterial. A punção que o técnico de enfermagem faz é a punção venosa, coletar sangue venoso para amostra laboratorial, colocar alguma medicação dentro de uma veia. A punção arterial é o enfermeiro que realiza, funcionar uma artéria. Vocês lembram, né, das características do sangue venoso? Ele é mais escuro, rico em gás carbônico. O sangue arterial ele é um vermelho mais claro, rico em oxigênio. A punção venosa, você precisa aspirar para o sangue vir. A pressão arterial não. Quando o enfermeiro acerta a artéria, a pressão no interior do vaso sanguíneo é tão grande que faz com que o êmbolo da seringa suba por conta própria. Agora, é claro, né, a punção venosa, para você fazer com que o sangue ali, a hemorragia estanque, é rapidinho, só pressionar ali com algodão. A arterial não, requer um pouco mais de trabalho. É só você comparar os processos de hemorragias venosas e arteriais. A arterial dá muito mais trabalho, pode inclusive levar o paciente a um óbito. Sangue esguichando em jato, não é? Você tem 5, 6 litros de sangue, você perde isso rapidamente, a medula não produz na mesma velocidade. Então a gasometria é uma punção arterial, só o enfermeiro realiza, mas é bom o técnico ter conhecimento, conforme eu falei. Antes de realizar a gasometria, se você optar pela região de punho, que é a mais utilizada, o ideal é que você realize o teste de Allen. Você pode fazer a punção em qualquer artéria, mas geralmente é feita nessa região de punho. O teste de Allen, eu tenho duas artérias aqui na região de punho. Artéria ulnar e artéria radial. Artéria ulnar, artéria radial. Eu vou palpar as duas com força do paciente. E você vai notar que a mão do paciente ela vai começar a ficar esbranquiçada, sem chegar sangue, obviamente. Ele vai começar a referir, não é, dormência, formigamento. O que você vai fazer a seguir? Você vai soltar, por exemplo, a artéria radial e vai verificar se ela tem condições sozinha de irrigar a mão. Se a coloração voltar ao normal só com a artéria radial irrigando, você pode fazer a punção arterial na artéria ulnar. Então essa é a lógica do teste de Allen, tá bom? Eu vou usar uma artéria com a segurança de que a outra consegue irrigar a mão. Então é uma seringa, é parinizada para que o sangue ele não coagule a partir do momento que eu a colete. Tá bom? Seringa, agulha, heparina, que você já estudou, que é uma medicação que é administrada por via subcutânea, para fazer com que o sangue circule com maior facilidade, diminuindo a taxa de plaquetas corpóreas. Tá bom? Que é a célula do sangue que coagula o mesmo. Agora vamos um pouquinho aqui para entender o que é o pH. Vamos entender também o que é PCO2. Vamos entender também o que é bicarbonato. Olhe lá. Vocês já estudaram na química que o pH ele mede a acidez de uma solução aquosa. É o potencial de hidrogênio. Deixa eu ligar a luz aqui que está ficando escuro. Só um instante. Potencial de hidrogênio. Mede a acidez de uma solução aquosa. Eu tenho os íons H+, que caracterizam os processos ácidos, e eu tenho os íons OH-, que caracterizam os processos básicos. H+ ácido, OH- básico. Vão gravando isso.
O pH ele varia de acordo com a região corpórea. Por exemplo, o pH da enzima pepsina é 2, é ácido. Pitialina é 7, é neutro. No sangue, o pH ele varia de 7,35 a 7,45. Então, o sangue, o corpo, para atuar bem dentro do seu pH em região sanguínea, tem que flutuar nessa pequena margem de 0,10. Estando abaixo ou acima não é bom. Olhe lá. Quando o pH dá menor do que 7, eu digo que ele é ácido. Ou seja, existem ali naquela região mais íons H+, do que OH-. Quando o pH dá maior do que 7, eu digo que ele é básico. Eu tenho ali naquela região mais íons OH- do que H+. Tá certo? Então, quando a gente for olhar uma gasometria, se der menor do que 7,35, eu tenho um processo de acidose. Se der mais do que 7,45, eu tenho um processo de alcalose. Então, a primeira coisa que eu vou determinar aí, repetindo a explicação, pH potencial de hidrogênio, que vai medir a acidez de uma solução aquosa. O sangue é uma solução aquosa, embora tenha, né, uma parte sólida, que são seus elementos figurados. Os íons H+ caracterizam os ácidos e os OH- as bases. O pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Quando o pH dá menor do que 7, ele é ácido. Eu tenho mais H+ do que OH-. Quando o pH dá maior do que 7, ele é básico. Eu tenho mais íons OH- do que H+. Eu ainda tenho o pH neutro, que é 7. Estão equilibradas as quantidades de H+ e OH-. Então, se você perguntar, Fernando, o pH do sangue é o que? Ele é ligeiramente básico. Agora entenda o que eu estou querendo dizer. Existem regiões corpóreas com diferentes pHs. A pepsina faz o quê? Quebra proteína no estômago. O pH dela é 2, é bem ácido. A pitialina faz o quê? Quebra uma amida em unidade menor de maltose. Na boca, o pH dela é o quê? 7, é neutro. Estamos gasometria. Então, pega isso aqui. Estamos estudando o pH do sangue. Agora, a gente vai para mais 2 parâmetros. Vamos estudar o PCO2 e vamos estudar o bicarbonato. O PCO2 vai determinar se o processo ele é respiratório. E o bicarbonato vai determinar se o processo ele é metabólico. Vamos gravando. Qual o valor normal de PCO2, pressão gás carbônico? 35 a 45. E de bicarbonato, 22 a 26. Esses são os valores habituais. O bicarbonato ele serve para quê? Neutralizar ácido. Base se corrige com ácido e ácido se corrige com base. Quando você está com azia, aumento da acidez estomacal, você toma um Sonrisal, o primeiro nome que tem lá, se eu não me engano, é bicarbonato de sódio. Então, voltando para cá. O que você precisa compreender para não cair na pegadinha? Os processos respiratórios, eles são inversamente proporcionais. E os processos metabólicos, eles são diretamente proporcionais. Inversamente proporcional quer dizer que se um sobe, o outro desce. E diretamente proporcional quer dizer que se um sobe, o outro também sobe. Então, olhe aqui. Primeira coisa que a gente vai olhar é o pH. Se ele for menor do que 7,35, é acidose. Quando eu for para cá ou para cá, eu vou determinar se é respiratório ou metabólico. Se for não é maior do que 7,45, alcalose. Eu vou vir para cá e para cá para determinar se ela é respiratória ou metabólica. Veja bem. Vou apagar aqui porque isso aqui vocês já pegaram. Vamos lá. Suponha que o pH ele tenha dado 7,1. Deu menor do que 7,35. Então aqui eu tenho uma acidose. Agora eu vou olhar para esses valores aqui. Quando a PCO2 dá menos do que 35,
eu digo que eu tenho o que aqui, meu povo? Não é inversamente proporcional? Então, para mim caracterizar como acidose respiratória, tem que dar pH menor do que 7,35 e PCO2 maior do que 45. Não é inversamente proporcional? Então, olhe, pH 7,1, a PCO2 tem que subir. Então, para mim caracterizar isso aqui como acidose respiratória, vamos lá, pH 7,1 e o valor do PCO2 deu 50. É sim uma acidose respiratória, porque o valor do pH está inversamente proporcional ao valor da PCO2. Agora, vamos para cá. Quando a gente estuda o bicarbonato, a gente já tem um processo diretamente proporcional. Olha, quando dá menor do que 22 o bicarbonato, é acidose. Quando dá maior do que 26, é alcalose. Então, para ser uma acidose metabólica, o pH de 7,1, o bicarbonato tem que dar menor do que 22. Então, o bicarbonato dando 20, 7,1 de pH e o bicarbonato 20. Aí eu tenho sim uma acidose o quê? Metabólica. Porque não tem o processo inversamente proporcional, tem diretamente proporcional. Então é um pouquinho confuso, você não aprende geralmente na primeira vez que vê. Vou colocar o vídeo de outro professor também para auxiliar. Então, repetindo, pH do sangue, primeira coisa que a gente olha, tem que dar de 7,35 a 7,45. Entre essa faixa normal, abaixo a acidose, acima a alcalose. Aí eu venho para cá, para analisar PCO2, que o valor normal é 35 a 45, e o bicarbonato, que é de 22 a 26. Para analisar PCO2 e caracterizar o distúrbio como respiratório, tem que haver uma inversão nas proporções. Se um sobe, um desce. Já para ser metabólico, que é o bicarbonato, tem que ser diretamente proporcional. Então vamos aqui colocar que o pH deu 7,50. É alcalose. Vine o pH. E vamos lá, a PCO2 deu 30. É uma alcalose, o quê? Respiratória. Porque o pH é básico e deu menos do que 35. Para ser uma alcalose metabólica, o bicarbonato tem que dar maior do que 26. Porque aqui embaixo já é diretamente proporcional. Suponha que aqui dê 28. Certo? Então vamos pegando esses conceitos. Tá aí a explicação de gasometria. Tem exercícios lá, né, no material, que eu vou explicar depois para vocês em um outro momento. Valeu!